大家好，我是 Vini Soares. 今天我们要开始一个新视频了. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi meio que fazer um pouco da minha rotina de estudo, porque me pediram para fazer esse tipo de vídeo e eu achei uma ideia bem bacana. Então no vídeo de hoje vocês vão saber mais ou menos como que eu faço, a minha rotina de estudo e tudo mais. Bom, o meu idioma do momento agora é o chinês, o qual eu tô focando bastante porque eu quero começar o ano já muito bem. Gente, desculpa, tá? Porque eu tô um pouco gripado. Eu nem ia nem fazer o vídeo, mas eu falei, ah. E como eu disse, né, tem esse livrinho aqui. E daqui que eu tô tirando o meu vocabulário. E tá me ajudando muito. Aqui, bom, eu não sou muito organizado na hora de estudar, né? Porque eu gosto de lançar tudo na minha mesa, os meus livros. E fica essa minha bagunça aí que eu gosto, né? Então eu não sou uma das pessoas tão organizadas, não. Bom, isso aqui é uma cartinha que eu troquei em chinês. Uma amiga, muito amiga minha de Taiwan, que a gente trocou presentes e tal. E ela me enviou uma carta de Taiwan. Eu nem sei se eu posso mostrar, nem sei a permissão dela, mas eu achei muito, muito fofo. Olha só isso. Ela me enviou em português e me enviou em chinês também. E eu também enviei pra ela, né? Nossa, muito legal. Bom, já que o meu foco é o chinês agora no momento, né? Gostaria de mostrar aqui que às vezes não são todos os idiomas, até porque se eu fizesse isso com todos os idiomas eu ia ter um mar de folhas, né? Eu faço algumas listas de vocabulário. Mas imagine, né? Se eu fizer isso com todos os idiomas que eu estudo, eu ia ter que francês, italiano, árabe, tudo com lista de vocabulário. Mas eu não faço muito assim. Então eu decidi fazer isso com o chinês e um pouco do armênio também. E como vocês podem ver, gente, é muita folha. É muita folha de vocabulário. E eu até postei no meu Facebook, sabe? Meu, olha isso. É muita coisa de vocabulário chinês que eu faço. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, tem certeza que você consegue aprender com lista de vocabulário? Sei lá, eu acho meio, acho que não ajuda muito e tal. Bom, mas na verdade isso foi uma esperteza minha. Porque o chinês, até o armênio também, foram idiomas que eu comecei a aprender no meio de outros idiomas. Então eu já sabia que eu não ia poder estudar os dois direto, que eu teria que pausar, estudar outro e voltar para eles. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu fazendo essas listas de vocabulário assim, eu vou poder controlar o que eu aprendi antes e fazer um ponto um checkpoint. Então agora que eu tô voltando, que eu tô voltando a estudar chinês sério, pra mim fica muito mais fácil eu recapitular tudo que eu aprendi, porque vai estar tudo aqui. Então, o meu conhecimento que eu tive já tá bem controlado aqui, então pra mim eu consigo saber onde eu tô, né? Então, pra mim, no chinês ou no armênio, fazer um pouco de lista de vocabulário pra mim ajuda bastante. Mas, como eu falei, eu não faço isso com todos os idiomas, até porque não tem necessidade. E se eu fizesse isso com todos os idiomas, eu ia ficar com muita lista, as coisas iam sair do controle e eu ia ter uma gama de informação muito grande que ia sair fora do controle. Então, eu só faço isso realmente só com esses dois idiomas. Na verdade, eu até comecei também quando eu estava estudando turco. Eu tenho também de turco aqui, como vocês podem ver. É uma listazinha. Que turco também foi um idioma que eu não consegui estudar muito bem. Tem um pouco do árabe. O árabe só tem três, então não funciona muito pra mim no árabe. Mas eu até faço, né? Pra não me perder muito. E aqui o do turco, né? Pelo menos se eu voltar a aprender vocabulário, eu consigo já memorizar daqui. Então, pra mim, ajuda bastante. E outra coisa, gente, esse negócio de técnicas de aprendizado, a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma. A gente tem que avaliar o que funciona pra gente. Se você estuda com o Duolingo e o Duolingo funciona pra você, ótimo, continue assim. Acho que a melhor técnica para se aprender é a técnica que funciona pra gente. Então eu acho que é assim. Lógico que a gente precisa seguir outras ideias, abrir a nossa mente assim com outras dicas e tudo mais de pessoas que aprendem para poder a gente tentar outras coisas novas, porque se a gente não tentar também, né, como é que nós vamos saber se funciona pra gente ou não? Mas esse esqueminha aqui pro chinês e pro armênio funciona também bastante. Bom, e pro armênio, como eu disse, eu resolvi fazer essa listinha assim. No começo eu tava fazendo tudo bonitinho ali, ó, com com alfabeto e tudo mais bonitinho. Mas aí eu vi que eu tava aprendendo rápido demais e as informações estavam chegando muito rápido e eu perdi meio um controle. Então eu já resolvi mesmo já sair escrevendo mesmo normal pra eu poder acompanhar o que eu tava aprendendo. E eu vou deixar essa lista aqui na minha porta, porque é legal também.
que assim eu não me perco muito. Todo dia quando eu acordo assim, eu vou lá e vejo umas 3, 4 palavras assim. Aí eu consigo não me perder muito. E também o armênio, né? É muito difícil você arrumar um dicionário e listas de palavras assim. Então eu acabei criando a minha própria fonte de informação aí. E eu também acho muito, muito útil. Olha ele, é bem grandinho. Eu acho que eu tenho uns 10 cadernos de 20 matérias, todos cheios. Minha mãe jogou alguns fora de tudo preenchido de idiomas, então realmente é muita, muita coisa. Mas é basicamente isso. Como vocês podem ver, aqui é um pouco. Aqui os. No armênio eu evito muito de estudar com o alfabeto, porque eu ainda não tenho, assim, aquela fluência de ler em armênio, né? Às vezes eu travo, assim, um pouco. Então eu resolvi mesmo usar o nosso alfabeto mesmo para aprender armênio, que a memorização é mais rápida. E também eu gosto de usar o armênio assim, não tenho problemas nenhum. Aqui eu estudando chinês, em chinês simplificado, porque o meu dicionário ele é todo simplificado. Cadê ele? E eu aprendo o simplificado, mas eu uso o tradicional. Meu livro é todo simplificado, porque é focado no chinês da China, obviamente. E pra mim é muito bom. Eu só uso e sempre vou usar o tradicional. Mas a minha forma de aprender chinês é muito boa assim, porque eu consigo ler os dois. Então não tenho problema nenhum. Tanto com o chinês de Taiwan, quanto o chinês simplificado da China, né? E é muito bom. E eu aprendo as duas formas sem problema nenhum. E é assim que eu aprendo. Então, o chinês, basicamente, eu escuto o chinês de Taiwan, mas na escrita sim, eu uso o chinês simplificado. Como vocês podem ver aqui, é o tradicional, que é o meu xodó. Eu amo de paixão o inglês, é o chinês tradicional. E aqui, vocabulário e tudo mais, um texto aí. Mas no meu caso, assim, quando eu saio também, quando eu tô no ônibus ou alguma condução, eu sempre levo um livro, né? Dependendo da viagem, se for de 1 hora, 2 horas. Eu levo o livro junto comigo, meu fone de ouvido e começo a estudar ali também, nesse meio tempo. Porque se eu estudo meia hora assim, já ajuda bastante. Outra coisa também é que eu não consigo estudar sem música. Pode ser a música mais barulhenta que for, até heavy metal, que eu só consigo estudar com música. E eu até consigo fazer bastante coisas ao mesmo tempo, porque às vezes eu recebo muitas mensagens e às vezes eu escuto música, respondo às pessoas e consigo estudar. Eu, eu me acostumei assim e nunca foi um problema. Até porque quando eu coloco fone de ouvido, eu fico meio que no meu mundo ali, isolado, e qualquer barulho assim que me distraia de fora, então eu não tenho esse problema. Então a música consegue me concentrar bastante. E se for a música no idioma que eu estou estudando ali no momento, melhor ainda. Aí minha concentração cresce bastante. Bom, então é isso aí, nada muito complexo. Eu gosto muito de papel, então eu sempre busco aprender realmente com folhas, né? Com, com mais naturalidade possível, mas obviamente eu uso apps, eu uso também PDFs e tudo incluindo isso. Porém, o meu foco maior mesmo é em papel. Então, sempre quando eu tenho dinheiro, sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre gosto de comprar um bom livro, um bom dicionário. E é isso. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Quem quiser me adicionar nas redes sociais aí no Instagram ou no Facebook também, eu vou colocar aí na descrição. E porque eu sempre gosto de estar postando as minhas coisas em idiomas lá, e eu acho que para quem tá aprendendo também pode ser bacana a gente trocar um pouco de informação assim. Então aí fica as minhas redes sociais. E é isso. Eu vou fazer um vídeo sobre os apps que eu uso, então se vocês quiserem mais sobre conteúdo assim, só se inscreverem. E é isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.